Preparados agora? Coração tá regado, tá, Fernandinho? Coração tá regado. Estão leves agora. Tudo isso aqui foi a moldura, viu? Tudo isso aí foi a moldura. Agora é que vamos colar a tela. Então chega aqui, pastor Sérgio Roberto. Agora é a tela. Tudo foi a moldura, agora é a tela. Todo culto que você for, o auge é a palavra. Amém? Todo culto, o auge é a palavra. Então, todo o resto, essa moldura ficou linda, inclusive, hoje, né? Ficou maravilhosa. Foi um negócio assim, quase um arrebatamento, né? Do louvor, da oração. Agora nós iremos ser arrebatados para a palavra do Senhor. Vai ser ministrado no nosso coração. Pai bendito, cuida do teu filho. Receba a vida dele mais uma vez. Em consagração a ti, que na instrumentalidade da sua vida o Senhor edifica a tua igreja pela tua palavra e pelo mover do teu Santo Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor fale ao meu e ao seu coração. Vamos continuar falando do que nós falamos na terça-feira passada. O que nós falamos? O que foi falado na terça-feira passada? Sobre o quê? Sobre o quê? Ninguém não lembra? Capítulo passado, capítulo 12, foi falado sobre o quê? Hein? Dons, foi falado sobre dons, pessoal. E só que Paulo ali, ele usou algumas outras situações para falar do dom, como ele falou sobre a unidade do corpo, mas tudo ele queria falar sobre dom. Mas por que Paulo queria falar, estava falando ali sobre dons para aquela igreja de Coríntios? Vocês sabem por que Paulo estava falando sobre os dons à igreja de Coríntios? Será por quê? Aquela igreja, se a gente for rever lá nos primeiros capítulos, Paulo diz que aquela igreja, ela tinha o quê? Todos os dons. Aquela igreja era abençoada por dons, era cheia de dons. Mas por que Paulo usa aqui 2 capítulos para falar sobre dom para aquela igreja? Se ela tinha todos os dons, se ela era uma igreja abençoada sobre dons, por que Paulo faz isso? Porque aquela igreja tinha todos os dons, mas estava usando os dons de forma errada. Aquela igreja estava usando os dons com o único propósito de se enaltecer, de se engrandecer. E o propósito do dom que Deus derrama através do seu Santo Espírito à igreja, ao corpo, nunca foi nesse pensamento de engrandecimento, de enaltecer a pessoa. Nunca foi. Mas se nós olharmos para os movimentos, isso não é uma coisa que acontecia somente lá, naquele tempo, mas se nós olharmos hoje para os movimentos neopentecostais, o que mais a gente vê isso? Esses movimentos usando os dons como se fosse um troféu, como se fosse um superpoder. Tem alguns que viram até
super saiyajin. Já viu não, pastor Divaldo? Eu já vi falar lá no Ricketts que tem o pastor do paletó. Quando ele entra no presídio, só com uma lapada do paletó ele derruba um monte. Mas por que o cara age com aquele pensamento? Hein? Ele não lava. O pastor, a situação é porque ele não lavava o paletó, então derrubava os caras mesmo só na caatinga, né, pastor? Mas aí, aquela igreja de Coríntio era uma igreja abençoada de dons. E Paulo, ele vai e começa a trabalhar. Ele fala ali no capítulo 12, né? Sobre os dons, em relação que aquela igreja ela tinha muitos dons, mas que alguns estavam agindo de forma errada. Eles tinham que o principal dom, o dom maior que eles tinham era o dom de línguas. É o que eles colocavam lá em cima. Mas se for ver na lista ali, na sequência, o dom de língua ele era o último. Mas por que o dom de língua ele era o último? Porque o dom de língua ele só edificava aquela própria pessoa que estava falando em língua. E o objetivo, o propósito do dom, quando Deus derrama o dom sobre a igreja, o propósito é uma única coisa, sabe qual é? A edificação do corpo. E nós podemos ver nesse capítulo 12 que todos nós temos dons. Temos ou não temos dons? Por que nós temos dons? Porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós. E o que acontece? Ele já vem com esses bônus. Agora tem uns dons específicos, né? Tem uns dons específicos que o Espírito Santo ele manifesta em pessoas específicas, em determinadas ações, determinados momentos, e tem aquele dom que você já nasce com ele. Não estou falando de talento, tá bom? É o dom que você recebe, nasce, quando eu digo em novo nascimento, tá bom? Quando aceita Jesus, você já recebe ali aquele dom. Agora é preciso que todos nós possamos buscar. É preciso que todos nós precisamos entender que dom é esse para que nós possamos servir melhor. Então, Paulo vai trabalhar aqui sobre os dons na igreja de Corinto, porque aquela igreja era uma igreja cheia de dons. Mas não estava agindo de forma errada. Ele estava usando como se fosse um troféu e até mesmo para menosprezar os outros. Por isso que ele usa a comparação do corpo, né? Ó, o olho não pode dizer que ele é maior do que o dedo do pé. Ou a mão não pode dizer que ela é melhor do que o joelho. Porque todos estão no mesmo corpo. E um precisa um do outro, né? Então, Paulo está querendo trabalhar isso também a respeito dos dons. Porque alguns se achavam melhor do que o outro porque tinham mais dom. E nós podemos ver que isso ainda existe. Principalmente dentro dos movimentos pentecostais. Aquele que tem mais dom, que tem mais... Esse que é o cara. É esse que as pessoas estão procurando. Aí Paulo, ele trabalha isso na igreja de Corinto para mostrar para eles que ele estava errado. Que o dom que Deus dava àquela igreja era para que eles pudessem viver em comunhão, para que eles pudessem viver em amor, para que eles pudessem estar cuidando um dos outros, para que o corpo de Cristo pudesse ser edificado. E o que estava acontecendo naquela igreja? Naquela igreja estava faltando unidade.
Por isso Paulo fala no verso 12 sobre o corpo, que eles precisavam se amar, que eles precisavam olhar mais um para o outro, que ninguém era melhor do que o outro. Uma igreja que era destacada pelos seus dons, mas ao mesmo tempo ela era tão repreendida pelo mau uso dos seus dons. Se a gente reparar, em momento algum, a igreja de Corinto é destacada pelo amor. Mas várias outras igrejas, Paulo destaca pelo amor. Olha aqui o que diz em Filipenses. Filipenses diz assim, dou graças, o 4. Dou graças pela maneira que vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Aliás, é justo que eu assim pense em todos vocês, porque trago no coração, seja as minhas algemas, seja a defesa da confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês no profundo afeto em Cristo, e também faço oração que o amor de vocês aumente mais e mais. Então Paulo destaca que é aquela igreja, o amor daquela igreja era grande. Olha aqui o que ele fala também para a igreja de Colossenses. Aos Colossos diz assim, por o 4, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Então, outra igreja que Paulo vai destacar o amor. E mais na frente, Paulo continua falando aqui sobre a igreja dos Tessalonicenses, falando também sobre o amor. Mas a igreja de Corinto, Paulo nunca destaca aquela igreja ali pelo amor. Por causa de quê? Justamente por causa dessas situações. Eles se achavam um melhor do que o outro. A soberba era muito grande. A falta de amor, a falta de unidade era muito grande naquela igreja. E Paulo está dizendo, olha, os dons que são derramados, aquilo que vocês são reconhecidos como uma igreja cheia de dons, tudo isso é para que vocês vivam o amor. Olha como ele começa o capítulo 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde ciúme, não se envaidece, não é orgulhoso,
não se conduz de forma inconveniente, não busca o seu interesse, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Pois agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. O que Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto? O que Paulo está querendo dizer aqui à igreja de Corinto? Ele está dizendo, olha, vocês podem ter os melhores dons. Primeiro coisa, Paulo está trabalhando aqui, ó. Ele está dizendo o quê? Que a igreja de Corinto está faltando amor. Nesses versos de 1 a 3, Paulo ele fala essas duas coisas, que a igreja de Corinto está faltando amor. E também ele diz que o amor é a base dos dons. É a base de tudo que nós fazemos. Olha o que, como ele diz aqui, ó. Vocês podem ter os melhores dons, mas se não tiver fundamento, o que é a base? O fundamento, né? A base não é o fundamento? Se não tiver a base, se não tiver amor, aí ele diz assim, ó, é como o símbolo. Não, primeiro ele diz, ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que soa como símbolo e que retine. Entendeu? O 2 ele diz ainda que eu tenho o dom de profetizar e conheça todos os ministérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé por transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada adiantará. Então, esses três, ele vai, justamente isso que ele está dizendo, ó, vocês podem ter os melhores dons do ensino, da profecia, da caridade, você pode dar até a sua vida, mas se não tiver amor, não adianta nada. Não adianta vocês se encherem aí e dizer que vocês têm e que vocês são isso e são aquilo. Cadê a base de tudo isso que vocês estão falando? Em que vocês fundamentam isso que vocês estão falando? É isso que Paulo está dizendo ali para aquela igreja de Corinto. Esse amor que Paulo está dizendo para Corinto ali, não é o amor filos que você tem do seu, que é o amor de pai,
para os filhos, ou amor eros, que é do homem para a mulher, ou aquele amor, tem um amor bandido, não tem? Tem um amor bandido, pastor, que é aquele que o cara mata, ele diz que ele mata por amor. Ah, eu matei por amor. O que é isso? É um amor bandido. Ele tem um duplo sentido. Não é não, pastor? Uma síntese, né? Tem um duplo sentido. Ele diz que ele matou por amor. Tem pessoas que destroem famílias que por amor. Porque ele vai e se envolve com a mulher de outro, ou a mulher se envolve. E estão destruindo um lar, estão destruindo uma família. Que amor é esse? Não é esse amor que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios. É o amor sacrificial. É o amor ágape. É o amor que Deus teve para conosco. É o amor que Deus teve para com a igreja. E aqui nesse verso 3, onde vai falar sobre essas boas obras, ainda que eu dê todos os meus bens, que eu entregue o meu próprio corpo, caberia muito bem aqui o texto da viúva pobre, né? Porque o que acontece? Na hora que estava aquela monte de rico ali entregando suas sacolas de sobra, a viúva pobre foi lá, pelo amor sacrificial, né? Ela deu tudo o que ela tinha. É esse amor. É esse amor que Paulo está dizendo. É esse amor que Paulo está dizendo também hoje para a Igreja Batista Missionária. Eu vou mexer com algumas pessoas aqui. Isso inclui a mim mesmo. Irmão Marielso, Jonathan, Isaac, se não tiver amor, todo esse som que vocês fazem aqui vai ser somente zoada. O sino que retine, né? Se não tiver amor no que vocês fazem, amor em busca, em consagração, em dedicação, vai ser só zoada, não vai tocar no coração das pessoas. Irmã Silvana, irmã Rosa, se não tiver amor na hora que vocês receber as pessoas ali na portaria, elas não voltarão mais. Se elas não sentirem o amor, o cuidado, a dedicação na recepção, as pessoas não voltarão mais aqui. De nada, ele diz aqui, ó, de nada vai valer. Eu fui muito bem recebido na igreja que eu me congreguei. Por isso eu passei 8 meses indo sem tomar a decisão. Depois de 8 meses que eu tomei a decisão. Porque eu gostava de estar ali, eu era bem recebido ali. Eu não estou chamando a atenção de ninguém. Tá bom, irmão? Eu estou só tentando passar o que Paulo está querendo dizer para nós aqui. Paulo disse, Serginho, se tu não tiver amor na dedicação do cuidado com as minhas ovelhas, no dom que eu tenho te dado sobre a arte, no dom que eu tenho te dado sobre a evangelização, se tu não tiver amor por vida, tu pode ter as melhores técnicas, mas nada vai acontecer. Sabe por quê, Serginho? Porque não é sobre ti esses dons. Eu vou até só relembrar uma coisa que aconteceu comigo. 2006, lá em Belém. Tenda da Esperança lotada, 2.000 pessoas nas arquibancadas. E quem que ministrava o teatro lá para essas 2.000 pessoas? Serginho. Porque o teatro é que era a mensagem. E eu tinha preparado toda uma situação. A gente usava
Naquele tempo ainda era CD, pastor, os áudios gravados. E nesse negócio de viagem, CD arranha, CD coisa. E eu já tinha ensaiado toda a peça com aquele povo. E na hora de apresentação, e começou a apresentar tudinho, e o CD começou a pular. E os meninos, como a gente trabalhava dentro de um áudio, do tempo da música, os meninos começaram a... Terminou a peça, saíram todo mundo correndo lá para trás, para os vestiários, e eu cheguei lá e... Eu não falei para vocês que era para ficar concentrado, que tinha que fazer isso, porque geralmente, como a gente estava envolvido ali quando era o momento do louvor, a gente gostava, e eu sempre queria, pessoal, o próximo vai ser a gente, vamos ficar aqui concentrados, vamos orar juntos. Eu sempre naquele sistema, naquela coisa, eu sempre dizia isso. Aí beleza, eu comecei, nos meninos. De repente o pastor que ficou lá para trazer a reflexão, para fazer o apelo, ele entra. Os meninos já estavam todos chorando. Aí o pastor entra. 50 decisões. Aí Deus está dizendo, ei, Serginho, não é sobre ti não, cara. É sobre mim. O dom que eu te dou não é para te engrandecer, Serginho. O dom que eu te dou é para tu glorificar o meu nome. Aí que foi choro. Porque eu fui entender que eu era apenas um instrumento na mão do Senhor. Enquanto nós não entendermos isso, que nós temos dom e que nós somos instrumento, que o dom que Deus nos dá, nos capacita. Viu, irmã Maria José? Só pode dar o melhor estudo, a melhor aplicação. Mas se não tiver amor, não vai chegar no coração das pessoas. Irmã Isabel, a senhora pode fazer a melhor sopa. Mas se não tiver amor, eu não estou querendo, eu só estou querendo dar uma explicação. Que tudo que nós fizermos aqui dentro da igreja tem que ser com amor, tem que ser com dedicação. Porque é para a edificação do corpo. Porque é o amor, esse amor que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos ter um para com o outro. Você já viu a dedicação, o amor que a irmã Maria José tem com a EBD em preparar tudo isso? Mas se os irmãos não vêm, mas por que a irmã faz isso com tanta dedicação? É pelo amor que ela tem por isso daqui. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, pois amados? É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Olha, vocês se acham, vocês são superdotados de dons, mas está faltando um fundamento aqui em vocês. Está faltando amor. Se não tiver amor, nada disso vai valer. Então, depois que Paulo ele fala aqui, porque esses capítulos de 1 a 3, Paulo vem falar sobre isso, né? Que o que está faltando naquela igreja que é cheia de dons é o amor. É a renúncia. É a humildade. O que está faltando naquela igreja é saber que os dons que eles têm é para a glória do Senhor, é para o crescimento do corpo, para a edificação do corpo, não é para o engrandecer deles.
Então, esses primeiros 3 capítulos, Paulo vem falando sobre isso. Olha, o que está faltando de vocês na igreja é o amor. Porque você pode falar a língua dos anjos, dos homens. Você pode até sacrificar a sua vida. Você pode profetizar, fazer várias coisas, mas se não tiver amor, de nada valerá. Em vez de você ajuntar, você vai espalhar. E aquela igreja, ela buscava aqueles dons por seu próprio engrandecer. Mas vamos continuar aqui. Primeiro ponto foi esse. Agora o segundo ponto, que Paulo ele quer tanto ensinar ali sobre o que está faltando naquela igreja, que é o amor. Agora ele entra no segundo ponto, que é dos versos do 4 ao 7. Paulo vai dizer o que é o amor, o que não é amor e o que o amor faz. Além de Paulo dizer o que está faltando, agora ele vai dizer, olha, o amor que eu quero ver, o amor que Deus quer ver em vocês é esse. E o amor que Deus não quer ver é esse. E o amor que está falando aqui, ele vai produzir isso. Quer ver? Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver o que é o amor. O verso 4 diz assim, o amor ele é paciente. Então, o que não é amor? Qual é o contrário da paciência? A impaciência, né? Então, a impaciência, a ansiedade, aquela não é amor. Aí ele diz aqui, olha, o amor não arde em ciúme. Então, o que é o amor? O amor não é ciumento. O ciúme não é amor. Tem muita gente aí que tem ciúme de um jeito tão possessivo, mas diz que ama a pessoa, está destruindo com ela, com casamento, com várias coisas. E aqui Paulo é bem claro, ó, o ciúme não é amor. Aí ele continua dizendo o que é o amor. O amor não se envaidece, o amor não se coloca em um púlpito, em um palco. Era justamente o que aquela igreja fazia. Eles gostavam de se engrandecer. Ei, Serginho, não é sobre ti não, cara. É sobre mim. Então, a vaidade, a soberba, não é amor. O amor é a humildade. Olha o que ele diz aqui, ó. O amor não conduz de forma inconveniente. Então, não é amor. O amor não busca os seus interesses. O que aquela igreja estava fazendo? Para que elas estavam buscando aqueles dons e querendo o único interesse de se engrandecer, de dizer que eles têm mais poder, que eles eram cara? Será que isso ainda existe? Aí ele vai dizendo aqui, ó. O amor não se ira, então a ira não é o amor, mas a paz é o amor.
A calmaria é o amor. A mansidão é o amor. Aí ele diz aqui, olha, o amor não se alega com a injustiça, porque o amor é a justiça. A injustiça não é amor. Será que nós temos sido injustos? Aí ele vem dizendo aqui, ó, o amor, ele mais se alega com a verdade. A verdade é o amor. Aí ele diz, olha o que o amor, olha o que ele diz aqui, ó, o amor tudo sofre. O que o amor faz? O amor faz sofrer. Jesus sofreu? Sofreu por quê? Por amor. Às vezes nós não queremos passar por um sofrimento. Mas tudo aquilo dali é para trabalhar em nós o amor. Tudo ali tem um propósito, tem uma razão. Será que Jó sofreu com a perca de 10 filhos? De uma lapada? Sofreu. Mas Deus estava produzindo amor no coração de Jó. Um amor de intimidade, um amor de conhecer. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E o amor jamais acaba. Então nós podemos ver aí que Paulo está dizendo para aquela igreja o que é o amor, quais são os elementos do amor. O que tem que haver no coração daqueles irmãos, daquela igreja. Elas precisavam ser mais humildes. Elas precisavam suportar uns aos outros. Elas precisavam cuidar um dos outros. Então Paulo aqui ele fala o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor produz. O amor vai produzir em nosso coração perseverança. O amor vai produzir em nosso coração esperança. O amor vai produzir em nosso coração a alegria. Então, Paulo está dizendo isso também para nós. Aqui, Paulo ele confirma para aqueles irmãos que o fundamento de todos aqueles dons, o propósito de todos aqueles dons que eles receberam, que eles têm ali com propriedade, é o amor. E Paulo, ele, depois que ele fala da necessidade que aquela igreja tinha, e o que era o amor,
e que o amor ele era o alicerce de tudo. Ele vai e mostra as qualidades do amor, e agora, dos versos, a partir do 8, da parte B, até o 13, ele vai trabalhar agora aqui sobre a natureza duradoura desse amor. Ele vai dizer que o amor, ele não é passageiro. Ele vai dizer que o amor, ele é eterno. E quantos dizem, e quantos têm acabado seus relacionamentos? E quantos têm desistido de algo que Deus tem colocado em sua mão? Porque dizem que o amor, não sinto mais, eu não tenho mais clima, isso daqui não é mais para mim, eu não tenho mais isso, eu não sinto mais alegria, acabou o amor, passou. E isso muitos casais têm feito, né? Porque diz que o amor acabou. E aqui a Bíblia é bem clara. Ei, vai vir profecias, vai vir conhecimento, vai vir palavra, vai vir sabedoria, vai vir isso. Mas tudo vai passar. Por quê que ele diz isso? Porque são incompletos. Ele diz, pastor Edivaldo, o conhecimento que você tem é incompleto. Ele só vai ser completo quando vier o que é completo. Quem pode explicar Deus? Quem pode explicar os mistérios de Deus? Ele só é aperfeiçoado no amor. Olha o que ele diz aqui. O amor jamais acaba. Havendo profecias, cessarão, desaparecerão. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto. A nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Todo esse conhecimento ele vai ser revelado. Todo esse amor, todas essas coisas que a gente tem que é incompleto, elas vão ser aniquiladas com a vinda de Jesus, com o amor. Aí ele diz assim, aí ele vai falando nas fases, né? Nas fases que nós passamos e que precisamos também crescer. Aí Paulo diz para aquela igreja que quando ele era menino, ele falava como menino, ele pensava como menino. Só que quando ele cresceu, as coisas de menino ele teve que abandonar. Só, olha, por que vocês ainda estão presos nessas idolatrias? Por que vocês ainda estão presos na macumba? Por que vocês ainda estão presos na prostituição? Por que você... Cara, vocês não já saíram dessa? Será que o conhecimento não veio para vocês? Vocês não foram libertos disso? Ele está dizendo para aquela igreja, para crente. É para crente que ele está dizendo ali, é para a igreja. Uma igreja que tanto ele amava, mas que dava, a igreja que mais dava trabalho ali para Paulo.
Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Nós podemos até não entender agora os mistérios, aquilo que Deus, mas um dia nós vamos ver, um dia nós vamos contemplar tudo isso. Porque o que é incompleto, depois que conheceu o que é completo, ele diz, olha, aí ele fecha aqui o capítulo dizendo, olha, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. O amor é a base. O amor é o fundamento. Se não tiver amor, Renilda, no ministério infantil, logo, logo, toda a empolgação, toda coisa vai acabar. Mas quando tem amor, isso vai ser transformado cada dia em motivação por vidas, por ensino e crescendo, e você vai deixar um legado já para uma outra geração. Eu concluo esse nosso estudo de hoje dizendo que precisamos amar mais a Deus e amar mais o nosso próximo. Porque esse é o propósito de Deus para a igreja do Senhor. Esse é o propósito dos dons que Deus nos capacita. Os dons não é para dizermos que nós somos melhor do que o outro. Porque nada disso é sobre nós. Tudo isso é sobre Deus. É para Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Obrigado, pastor Serginho. Palavra realmente abençoada. Como o pastor Serginho falou, palavra confrontadora, né? Provocadora, mas muito clara. Muito clara. E que fique para nós e que cada lição que o Espírito Santo gerou aí no teu coração não foi à toa que Ele te trouxe aqui nessa noite. Não foi à toa que nós nos deparamos com esse confronto interno do Espírito Santo em nosso coração. Então, obedeça aquilo que Deus falou no teu coração. Obedeça aquilo que o Espírito de Deus está falando com você. Então, mensagem clara para nós, que nada que nós fazemos e nem o que somos diz de nós, mas diz do poder de Deus na nossa vida. Diz do amor de Deus por nós. Então diz dele, né? Então que o Senhor enche o nosso coração de amor por ele, pelo reino dele, a fim de que isso venha proteger o nosso coração de querer fazer as coisas de Deus pela nossa conveniência. Isso não vai funcionar. Tem que ser por amor. E o amor, ele sofre, ele diz de entrega, diz de renúncia, diz de ir na contramão, né? Então, peça que o Senhor enche teu coração de amor para que você seja guardado, para que a tua vida continue sendo para a glória de Deus. Para que tudo que tu és e que você faz, não diga de você,
mas continue dizendo de Deus. Continue glorificando o nome do Senhor, porque não é o meu nem o teu nome. O meu e o teu nome não é nada, só é o nome. Porque o que interessa é o nome dele ser honrado e glorificado. Amém? Então vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecido por mais esse encontro, por essa palavra. Não fuja dessa palavra. Não fuja dessa palavra. O que nós fazemos tem que ser por amor, e o amor nos protege de servir a Deus pela nossa conveniência. Pai, obrigado por a tua palavra, Deus, aquilo que veio no meu coração e por tudo aquilo que veio no coração dos meus irmãos, que veio no coração da tua igreja. Aprove o Senhor separar esta palavra para ministrar em nosso coração nessa noite. E não foi por um acaso, há um propósito. Por isso eu oro e rogo que a tua palavra, que os teus propósitos para essa palavra se cumpra na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos e na vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, leva-nos em paz para os nossos lares ou para onde estamos indo, debaixo da proteção e da direção do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, que assim oramos e bendizemos. Amém e amém. Amém.